Nós recebemos agora aqui uma convidada no Central de Notícias, a professora de Relações Internacionais da SPM, Denilde Roushacker, que vai nos ajudar a entender o impacto de todo esse escândalo para a família real britânica. Denilde, professora, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui no Central. Quero começar a te perguntar sobre o ineditismo do que está acontecendo hoje, da gente ver um ex-príncipe irmão do rei, do rei em exercício, o Charles III, sendo preso, detido pela polícia no Reino Unido por investigação relacionando ele aí num caso de compartilhar documentos confidenciais com o Jeffrey Epstein. Boa tarde, o prazer é meu estar aqui com vocês hoje. De fato, é um caso, né, que tem esse ineditismo, afeta diretamente a família real, mas se a gente lembrar que todo o processo que vem sendo feito, e desde os primeiros acusações, né, o Andrew estava entre um dos principais, né, acusados aí de conduta sobre a questão sexual, mas também dos laços e de amizade e até de uso da sua posição como, né, o filho da rainha e agora, né, o irmão do rei, como parte da rede que ele vinha fazendo. Então, já se tinha que em algum momento isso poderia gerar ainda mais situações constrangedoras e levar a família real junto nessa questão. E tanto que a família real, por uma pressão muito grande da opinião pública, foi se distanciando e muito mais dificuldade durante o período da rainha Elizabeth, no que resistia em tirar todos, né, os títulos reais de nobreza do Andrew, por ser um filho em que ela tinha um relacionamento aí, relatado como muito próximo, que quando o rei, o Charles, assumiu, essa foi sempre uma das grandes maiores pressões contra ele. Então, e ele foi se distanciando até o ano passado fazer aí tirar o título de príncipe, despejar, né, o irmão das residências oficiais para conseguir, de alguma forma, controlar os impactos negativos que isso poderia gerar para a família real como um todo. Gera um impacto para a opinião pública, obviamente, mas aumenta também uma pressão que tem sido crescente na Grã-Bretanha, mas também em outros, né, na Austrália, no Canadá, que fazem ainda parte da Commonwealth, a pressão antimonarquista. Acho que esse é o grande risco para a família real agora, é o quanto essa situação vai instigar ainda mais os grupos antimonarquistas, isso vai ainda debilitar ainda mais a posição da monarquia dentro da Grã-Bretanha, mas também nos outros países que ainda estão associados à monarquia britânica. Então, Professora, a acho que gente tem esse mais que hoje é uma... um grande problema. Sim, a gente tem mais uma perguntinha rápida aqui do Acácio Filho, nosso editor de internacional. Professora, quando a gente comenta sobre esse contraste entre a forma que a Europa, nesse caso a Grã-Bretanha, os Estados Unidos estão lidando com esse escândalo, agora que a gente vendo pessoas presas, e nos Estados Unidos não, só o desgaste da imagem mesmo, é possível dizer o que leva a Europa até essa possibilidade de lidar de uma forma que parece um pouco mais justa com esse escândalo? Acho que aqui tem duas coisas. Um sistema de justiça, né? Acho que tem aqui no caso americano, a investigação ela tem um outro processo, e ela tem e o desdobramento, acho que também tem um desdobramento
nos grupos que estão sendo afetados, nas pessoas que acabam se mobilizando de forma diferente do caso britânico e do caso europeu. Acho que aqui no caso europeu você tem um sistema de justiça, de um lado, mostrando que ninguém está acima da lei. E aí, atingir alguém da família real britânica uma sinalização importante no processo. E depois, porque os grupos de defesa de direitos principalmente femininos na Europa, vem fazendo muita pressão para que se encontre aí as pessoas ligadas a esse processo. Então, acho que tem uma questão que é a lógica do processo de justiça, que é diferente, o que se pode considerar, né, no caso do príncipe, por uma conduta da parte governamental, como também há uma pressão muito grande, um grupo muito forte de mobilização, tanto da sociedade civil quanto dos grupos que têm aí pressionado governos e também a lógica jurídica para avançar nessas investigações. Então, acho que aqui entram as duas percepções. E também porque no caso europeu, é a posição pública e a forma como se age do ponto de vista público tem muito mais regulação do que muitas vezes nos Estados Unidos. Professora Denilde, muito obrigada pela sua participação no Central. Volte sempre. Eu que agradeço.